Olá, alunos! Está no ar The Love School, a Escola do Amor. Você sabe que nós estamos em plena era digital e é normal, né, usarmos recursos que melhoram a nossa vida. Mas você sabe que essa modernidade também traz à tona alguns riscos para os relacionamentos. Hoje nós vamos falar sobre traição virtual. Até quem conteste isso, né? Se realmente isso é ou não traição. Qual é o limite de uma conversa normal e aquilo que a gente pode chamar de traição virtual ou traição online? Você pode postar os seus comentários no nosso site www.iurdtv.com ou através da nossa página no Facebook, facebook.com/Escola do Amor. A partir de agora, desliguem os celulares, a nossa aula já começou. Atualmente, é comum pessoas fazerem amizade via internet e se relacionarem com outras pessoas de diversas partes do mundo. E-mails e redes sociais facilitam o contato, mas às vezes podem afetar a intimidade das pessoas de forma radical. Fui checar o meu e-mail e tem um website aberto no seu computador. A maior preocupação é com o grande número de divórcios causados devido a traições virtuais. Esse homem afirma se relacionar com mulheres casadas. Ele marca os encontros via e-mail e mensagens no celular. Eu assino como mulher e quando recebo mensagem eu deleto. No Brasil, o índice de divórcios causados pela prática da infidelidade virtual tem crescido entre 10% a 40% por ano. E quando o assunto é buscar relacionamento via internet, o Brasil ocupa o primeiro lugar entre 18 países analisados. Uma pesquisa feita com 18 mil homens e mulheres com idade entre 18 e 64 anos comprovou que, além de buscar um amor virtual, 30% deles querem exclusivamente sexo. E quando questionado se a prática de manter um relacionamento virtual pode ser considerada traição, 56% deles responderam que sim e 32% assumiram já ter traído desta forma. Os números são altos, mas em muitos casos a pessoa tem vontade de mudar e vivenciar um relacionamento real. Eu tenho essa ideia de ter, sim, um relacionamento convencional, fixo, só esperando a pessoa certa, né? Que também até agora não senti ainda alguma coisa firme que me levasse a, quero mudar de vida por você. Mas até que ponto vale a pena arriscar e conviver com medo de ser descoberto? Eu acho que uma das maiores perdas é você perder a sua integridade. Não é só as consequências de ser pego e separação e coisas do tipo. Isso são coisas graves. Além disso, eu me sinto mal, eu me sinto mentiroso. Isso é muito... Só isso já não valeria a pena. Bem, alunos, hoje, como já vimos, né, vamos falar de um dos assuntos mais sérios tratados aqui nas nossas aulas, a chamada traição virtual. E você sabe que não é de hoje que, mesmo em dias em que estamos tratando de outros temas, ainda assim recebemos comentários pedindo ajuda por causa desse problema. Tem sido comum isso, até por isso nós estamos trazendo esse tema, né? Vamos tratar desse assunto, porque sempre tem alguém mandando comentário e dizendo, olha, o meu marido fica na internet, a minha esposa fica na internet, enfim, e começa a ter problemas em relação a isso. Na grande maioria são esposas, né, que alegam que o marido vive na internet, conversando com outras mulheres, ou então buscando prazer em sites adultos. E eis aí um problema muito, mas muito sério mesmo, e que requer que falemos dele com muita responsabilidade, para que possamos ajudar aqueles que estão sofrendo esse tipo de traição e alertar aqueles que estão cometendo esse grave erro, né? É bem verdade que na sociedade moderna em que vivemos, não são poucos os que defendem que, se não houver contato físico ou algum envolvimento emocional, então tudo não passa de virtual.
Mas será que estão certos os que pensam dessa forma? Na aula de hoje nós vamos procurar dar dicas a esse respeito. E eu acredito que nada melhor do que a gente já colocar a primeira dica na tela, para a gente poder aqui começar a conversar, eu e a Rosana, sobre esse assunto que eu tenho certeza que vai dar pano para manga, como se costuma dizer, né? Vamos então à primeira dica para a gente já comentar aqui. Número 1. A melhor regra a ser aplicada na própria vida a esse respeito é a de se colocar no lugar do parceiro. Independente de haver contato físico ou emocional, quem gostaria de saber que a pessoa amada está se envolvendo com alguém por meio virtual? Então essa é uma regrinha básica, né? E se fosse você, por exemplo, se eu achar que não tem problema, e aí eu ficar conversando com a outra mulher, né? E ainda que não haja um encontro, não haja um contato físico, eu digo, não, mas isso aqui não tem nada a ver, é só, a gente disse algumas coisas assim, mas é só virtual. Mas e se fosse você, eu ia aceitar? Não, não ia aceitar. Então essa regra, ela é importante, né? Vale para os dois, né? Porque se ele não gosta que ela faça com ele, ele também não pode ter isso no relacionamento, não. Eu não ia gostar, você não ia gostar. E assim, a pessoa toma consciência. É uma traição. Para que ficar conversando com outra? Para que ficar perdendo tempo ali? Conversa com a esposa. Ou com a namorada. E a partir do momento que há uma conversa que envolva o emocional, que envolva admiração, enfim, aquilo que se você falasse pessoalmente ia caracterizar uma traição. Mas virtualmente não é diferente, porque a palavra traição ela é muito mais ampla do que as pessoas costumam imaginar. Normalmente as pessoas consideram, principalmente os homens, eles consideram o seguinte, não, eu só traí se eu sair com outra mulher. Mas a traição ela vai muito além disso, na realidade, e a mulher normalmente vê dessa maneira, diferente do homem. Uma simples omissão, uma meia-verdade, uma mentira, um fingimento. Para a mulher, isso traição. Já caracteriza traição. Totalmente traição, porque quando não há esse respeito e essa coisa aberta entre o casal, para que mentira? Para que omitir? Tem necessidade? Para que eu vou ter segredo com você se eu te amo e você faz parte da minha vida? Isso é traição para a mulher, sim. E não cabe dentro do relacionamento. Bom, nós vamos daqui a pouquinho ler a segunda dica e vamos também saber a opinião das pessoas nas ruas a respeito desse assunto. Deixa eu cumprimentar antes aqui o casal, o Marco e a Silvana, o casal que vai participar da aula de hoje, trocando experiências com os nossos alunos. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Quanto tempo de casamento? Vai fazer 31 anos. 31 anos. 31 anos. Isso hoje em dia está se tornando raridade, está se tornando escasso, né? Um casamento que dure tanto tempo. Mas eu acredito que vocês estão mais do que adaptados, né? Já. Mais do que adaptados. Mas foi fácil? Não. Não foi, não. Não foi fácil? Não foi. Assim, o nosso casamento, eu tinha 18 anos quando a gente casou, né? Uhum. Nós começamos a namorar, namoramos um ano ficamos noivos e nos casamos. E foi assim, muito amor, um casamento assim de muito amor mesmo, não foi tipo interesse, porque nem eu nem ele tínhamos nada que chamasse assim tanto interesse. Não foi obrigação, não foi imposição, foi muito amor. Casaram-se por amor? Por amor. Com 18 anos casamos com muito amor. Mas ainda imatura? Bastante. 18 anos, 18 anos. Apesar de que eu tinha dentro de mim que eu tinha nascido para ser esposa e mãe, né? Uhum. Tanto é que eu nunca não tinha vontade de estudar, me formar, ter uma profissão, nunca pensei nisso. Meu desejo era casar e ser mãe. E assim foi a minha vida. Eu casei com 18, com 19 eu tive a minha primeira filha.
O Marcos tinha que idade? 20 anos. 20 anos. 20 anos. 2 anos de diferença. Mas também não muda muito. Um homem com 20 anos, a cabeça ainda não está madura o suficiente. E só lá na frente que se percebe isso, né? É verdade. E essa imaturidade, embora haja amor, normalmente por causa da imaturidade surgem alguns problemas. Vocês tiveram? Tivemos. Por exemplo? Sim. Nós tivemos, por exemplo, no começo de casado, eu queria muito ficar com ele, eu queria sempre ele. Então, logo que a gente casou, o primeiro ano, o serviço dele era um horário normal. Logo em seguida, a gente comprou um restaurante e exigia muito tempo dele. Então, eu ficava muito sozinha, apesar mudou um lado da nossa vida, que foi a vida financeira, eu tinha de tudo, não me deixava faltar nada, mas eu não tinha ele. Então, isso foi, para mim, causava muito problema. Eu chorava muito, porque assim, a gente morava numa cidade onde eu estava com a minha mãe, com a minha sogra, com a minha família. Aí, porém, daí um ano a gente mudou de cidade. E lá eu não tinha, era eu e ele e uns parentes mais distantes. E então, eu curti tudo muito sozinho. Cidade que eu não conhecia nada, né? Não tinha a minha família mais perto, quem me ajudava, criança pequena. Então, foi bastante difícil. Então, quando ele chegava em casa de tarde, era o meu chão. Durante o dia eu ficava em casa, eu chorava, pensando como que eu podia mudar, mas com criança pequena não dava para sair para trabalhar, não dava para fazer nada. E então foi muito difícil. Mas chegou a haver cobranças, por exemplo? Então, quando a gente comprou, que ele mudou de serviço, que ele comprou o restaurante, aí sim. Aí eu achava que por ele ser o dono, ao contrário, né? Por ele ser o dono, ele podia deixar na mão de funcionário e ficar mais tempo comigo. E é justamente o contrário. Né? Justamente ao contrário. Não E aí logo em seguida... Tem que pegar o boi pelo chifre. Ele tinha que estar lá o tempo todo. Então, houve épocas que ele saía de casa, eu estava de camisola, porque ele saía muito cedo. Ele chegava, eu já estava de camisola, porque ele chegava muito tarde. Então, houve uma época que a gente marcava o horário para se encontrar em casa. Eu falava, dá um jeito de você sair mais cedo para namorar. E aí? Então, esse, para mim, é desequilíbrio mesmo, né? Desequilíbrio. E maturidade também, né? Porque eu achava que trabalhando bastante, dando tudo para ela, isso ia suprir. E não é o que acontecia, né? Pelo contrário, ela queria minha presença aí. Ou seja, estava havendo a provisão, a fartura, o conforto, mas começou a faltar afeto, carinho. O companheirismo mesmo, né? Estar do lado, participando. Eu não participava de nada, né? Eu... Nessa época, eu tinha as crianças pequenas e eu chegava a ver as minhas crianças cada 2 dias eu via eles dormindo. Saía de manhã, estava dormindo, eu chegava, ele estava dormindo. No outro dia eu saía, ele estava dormindo. E assim, até uns 2, até 3 dias chegou a acontecer isso. Começou a ter a solidão a 2. A 2. Era eu com as minhas crianças, que aí depois eu tive mais 2 filhos, né? Ainda foram bem perto um do outro, que assim, foram 2 bebês praticamente que eu tive sozinha. Eu dependia da ajuda da minha mãe, de babá, de pessoas estranhas que não eram ele, né? Não era ele. Então isso causava, para mim, muito sofrimento. Você brigava com ele. Não dava tempo, não tinha tempo de brigar com ele. Uma certa vez eu lembro que a minha segunda filha estava para nascer e a gente tinha combinado na cama. A gente só se conversava na cama. Enquanto ele estava na cama, eu estava dentro de casa. Ele levantava, tomava banho, saía. Saía para trabalhar. Então, a gente tinha combinado que ia comprar os móveis da minha filha, do bebê, e aí levantou, toda empolgada, hoje vamos. Não, olha, não dá, eu tenho que ir, não sei o quê. Mas aí ele não dava tempo nem de eu falar, de eu brigar com ele. Ele saiu, eu fiquei tão nervosa, eu fui na cozinha, tinha umas panelas, comecei a bater nas panelas, assim. Eu fiquei não tinha o que fazer, né? Então, para pôr para fora aquele nervoso, aquela tristeza, eu comecei a bater as panelas. Aí chorei. Passou. Agora, assim. como é que foi? Conta pra gente essa história que vocês adiantaram fora do ar, da gravata durante a noite no pescoço. Como é que foi isso? Isso foi logo no começo de casado. A gente foi dormir, aí de madrugada eu acordei assim, com aquele peso no meu pescoço, assim, ele estava com o braço, acho que ele virou, né?
e o braço dele em cima, assim no meu pescoço. Eu fiquei lá assim, me mexi toda apavorada. Ai, Jesus, será que ele está querendo me matar? Será que isso foi será planejado? Será que eu casei com um psicopata e não conhecia? Será que foi planejado? Será que é sem querer? Até que eu fui e dormindo, ele soltou todo o peso, né, para mim conseguir tirar o braço dele assim. E o Marco nem sabia o que estava acontecendo, dormindo profundo. Como eu trabalhava bastante, então... Ainda bem, né? Ainda bem que ele não sabia. Foi, para mim ela foi me contou isso assim. bem depois, né? Bom, daqui a pouquinho a gente continua conversando com um casal que vai trocar experiência com os nossos alunos, né? Afinal de contas, são 31 anos de casamento. Vamos à dica de número 2 sobre a traição virtual, antes de ouvirmos a opinião das pessoas nas ruas. Qualquer casal que queira preservar o relacionamento por toda a vida deve investir na confiança. Ela é uma das principais colunas da relação. Colocar em risco o que é real por algo virtual é, no mínimo, um sinal de falta de inteligência. Por exemplo, eu vou agora bem fundo no assunto. Eu nem li os comentários que estão chegando, os de hoje, mas com base no que nós já recebemos em outros programas. A gente vê casos, eu já atendi casos de casais em que a esposa está lá deitada e o marido se satisfazendo no computador. Quer dizer, é uma falta de inteligência. A pessoa deixar aquilo que é real e começar a investir naquilo que é irreal, naquilo que é virtual. No mínimo é uma falta de inteligência, para eu não usar outra palavra. Olha aqui, ó, o Fabiano, ele diz assim: bom dia, professores. Eu acho que é sim uma traição. Tanto que eu traía minha esposa através de sites pornográficos. Somente depois que me coloquei no lugar dela, percebi que eu estava errado. Mas é claro que determinei a minha mudança de atitude. Então, ele mudou a atitude dele. Cai no que você acabou de... No dia que ele se colocou no lugar dela. No dia que ele se colocou no lugar dela. Porque isso não existe. Largar a esposa sozinha, ali no quarto, pronta para poder ter momentos com ela e ficar ali perdendo tempo, sozinho. É um egoísmo isso, né, da parte do parceiro que comete essa... É porque ele está pensando única e exclusivamente nele e, como a gente falou, trocar o que é real por aquilo que é virtual é, no mínimo, um sinal de falta de inteligência, para não dizer burrice. Burrice. Agora já disse. Já disse. A Edenísia diz assim: tô sempre de olho para evitar problemas. A Edna, ela diz assim: acredito que em conversas normais não tenha tantas informações dadas, tipo telefone, que horas entra ou sai do trabalho, nem elogios demasiados. Isso para mim já deixaria uma pulguinha atrás da orelha. O Leandro Andrade diz assim: o casal deve impor limites, a cultura da relação, o que pode e o que não pode, aquilo que interfere, gera ciúmes. Não tem por que eu ficar papeando com alguém ou uma mulher sobre algo que não seja necessário. Aliás, né, minha opinião pessoal, e a gente tem isso por regra nós pensamos da mesma maneira. Não há como ter... Eu não tenho intimidade com mulheres. Eu não tenho. A única mulher que eu tenho intimidade é a minha mãe. Tirando a minha esposa. Mas ninguém. Qual a mulher com quem eu tenho intimidade? Não tenho. Tenho intimidade com amigos, com homens, né? A ponto de brincar, etc. Mas eu não tenho, não vejo razão para ter intimidade com mulheres, e isso em respeito a ela. Em respeito a ela. Assim como ela não tem intimidade com homens, a não ser com o irmão dela. Meu irmão, carinhoso. Não é? Então, muito fofo. Isso é uma questão de respeito dentro do relacionamento. Quer seja por telefone, quer seja ali olho no olho, quer seja virtualmente, não existe, não há intimidade. Até assim, que tem pessoas que não sabem que eu tenho meu irmão, apesar que a gente é muito parecido, quase nada, né, amor? Mesmo quando eu estou com alguém que não sabe que ele é meu irmão, a gente se respeita, porque senão a pessoa acha que eu estou cometendo algum erro. Então, eu já me preocupo até com isso também, né? Uhum. Então, a preocupação, poxa, eu não posso ter uma impressão, uma conduta que possa ficar colocando interrogação na cabeça das outras pessoas, né?
A Vanessa diz assim, meu namorado tem uma amiga que vive enviando e-mail dizendo o quanto a amizade dele é especial e enviando links do trabalho dela com segundas intenções. Eu não gosto, eu não fico fazendo isso com nenhum amigo homem meu. Já até brigamos por isso, me sinto traída. Ele diz que conheceu ela muito antes de mim e não vai acabar com a amizade. Me ajude, por favor. Então, Vanessa, você tem que ter um diálogo com ele. E fala para ele se colocar no seu lugar. Se fosse você também com um amigo do passado e tendo essas conversas, o que ele ia achar disso? Nessa hora, a comunicação é a melhor saída. Agora, a partir do momento que vocês namoram, vocês estão como que fazendo um contrato. Vocês têm que estabelecer quais são as cláusulas desse contrato. E se ele quiser estar dentro da relação, ele tem que respeitar. Porque se ele não respeitar isso no namoro, ele também não vai respeitar isso no casamento. E ela não está pedindo para ele deixar de ser amigo dela, mas para que ficar trocando esses links? Não é legal. Intimidade. Não é constante, legal, não. Né? Falar o necessário. Vamos então ao que as pessoas falam sobre isso nas ruas. Você acredita em traição virtual? Acredito. Acredito, com certeza. Quem trai virtualmente vai trair lá na frente, presencialmente, né? Caso você encontrasse mensagens do seu namorado via rede social ou e-mail com outra garota, você fica bravo? Ficaria. Eu considero traição da mesma forma e não aceito de jeito nenhum. Na verdade, nós excluímos nosso Facebook individual e criamos um em conjunto, digamos assim. E lá tem tudo que eu curto, tudo que ela curte e vice-versa. Já aconteceu de alguma garota te adicionar e ela perguntar quem é essa garota e ficar com ciúmes? Já aconteceu. Estava conversando com uma amiga e minha esposa não gostou. Eu pergunto pra ela se ela quer que eu exclua o contato ou não. E da parte dela a mesma coisa também. Você consideraria traição caso você encontrasse mensagens da sua esposa com outro rapaz via internet? Dependendo do nível da mensagem, sim. Ia considerar, eu acho que não precisa ver a pessoa, só de pensar já é traição. Eu acho que qualquer tipo de envolvimento que você passa a ter com uma outra pessoa, seja físico ou virtual, contextualiza uma traição. A traição virtual não deixa de ser um tipo de traição também, né? Porque eu acho que ela tem curiosidade de conhecer o rapaz, no caso. Vocês discutem por conta de redes sociais ou alguma vez já discutiram? Discutimos, mas hoje em dia não. Hoje em dia acho que a fidelidade entre nós está bem acertada e não tem mais discussão desse tipo, porque ela também considera a traição do mesmo jeito que eu. Briga não, mas quase uma briga. A gente chegou a brigar e quase terminamos. E o que fazer para evitar essas brigas e manter a rede social saudável, sem brigas? É saber seu limite, né? Cada um tem que saber seu limite, o limite que respeite a tua relação e que também, né, você não se sinta sufocado. A gente discute bastante sobre isso, eu peço para ela evitar ao máximo. Eu tenho acesso à conta dela, ela tem acesso à minha conta e assim a gente vai administrando. A gente tem que ter confiança um no outro e eu acho que a gente tem que compartilhar senha, tudo. O que eu faria? Solicitaria para ele cancelar o site virtual dele. Eu li uma matéria, não me lembro agora com detalhes os dados, os números, mas que um determinado número de divórcios hoje nos Estados Unidos, quando se vai à justiça para pedir o divórcio, eu não sei se é de cada 10 pedidos de divórcio, 5 deles eles incluem o problema relacionado ao Facebook, ou seja, essa questão de traição virtual. Então, hoje em dia, a internet tem sido a causa de muitos divórcios, de muitas separações. Então, é um problema muito grave. Uma amiga diz assim, tudo tem limites, mas a tendência é piorar com a tecnologia em alta. Aí fica fácil a traição, mesmo que não haja contato físico, só pelo fato de desejar aquilo já é traição. E não tem necessidade, né? Estava vendo aqui as pessoas falando, não, que foi entrevistado, um rapaz que foi entrevistado dizendo assim, não, a gente fez uma página junto, o que custa? Um perfil junto. Achei bacana, porque isso evita tantos problemas no relacionamento.
Porque quando você fala assim, vou ter um relacionamento com alguém, então para que tantas coisas para poder colocar ponto de interrogação, ficar aquele problema no relacionamento verdadeiro e indo para coisa virtual? É algo que, na verdade, só vai trazer perdas, né? Não tem necessidade, é sofrimento para as duas partes. Então a pessoa tem que mostrar que ela está dentro da relação. É. E agora? Nós vamos à segunda parte do Laboratório do Amor ajudar o Luciano e a Jéssica. Casados há apenas 4 anos, Jéssica e Luciano ainda não se entendem muito bem em algumas questões do relacionamento. Luciano diz que Jéssica é muito mandona e pede as coisas com muita ignorância. Jéssica assume que é mandona, mas argumenta que é pela falta de atitude do marido. Você é muito nervosa. Você é muito... Do nada. Você tudo tá bom e comigo não é assim. Mas do nada você... Claro, você é muito lerdo. Eu não consigo ficar parada, eu não consigo ficar... Eu sou muito lerdo? É, muito devagar. Não sou devagar. Eu gosto das coisas tudo pra ontem. Você é muito... Então, e eu sou o quê? É muito devagar e tem que ficar gritando, tem que empurrar, senão não vai. Você acha isso? Eu não acho, tenho certeza. Não sou devagar. Tem sim, certeza. Muito, sei lá, tinha que ter mais atitude, mais coragem, mais... É o que eu Passar mais segurança, é isso. Você Passar mais acha? segurança, é. Você acha que eu não passo segurança? Não. Na hora que eu mais preciso, você me deixa sozinha. É, porque você sabe que eu sou tímido, né? Mas tem coisas assim, que você pede pra mim. Eu também era, eu larguei tudo pra ficar com você. Então, eu também larguei minha família, larguei tudo. Porque você queria levar ela junto? Não. Então, tem que largar. Não largou ainda, né? Lógico que eu larguei. Larguei sim. Grudado no umbigo ainda aí. Você é muito lindo. Claro, se eu não mandar, não vai. Se eu não mandar, você não faz. Fica esperando. É por isso que eu falo que falta atitude. Se eu não mandar, você não faz. Eu faço, sim. Então, se eu mandar, você faz. Você que acha que não, mas eu faço. Se eu mandar, você faz. É isso que me incomoda. Eu tenho que mandar pra você fazer. Mas é só você... Se eu não falar, faz isso, não faz. Mas você... Aí fica esperando. Parece que você gosta que eu mando. Que eu falo, vai logo, fica, faz isso, faz aquilo. Parece que você gosta. Mas você já manda com a sua ignorância. Você não pode mandar com ignorância. Você mas é fala, meu jeito. Conversa comigo. É meu jeito de falar. Eu sei, mas não pode ser assim. Mas é meu jeito de falar. Você quer ser o homem da casa, você quer então, o seu cabeça. Por isso mesmo, você não está se colocando no seu lugar. Então, lógico que eu se coloco no meu lugar. Você não se coloca no seu lugar e acabou. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? E esse alguém sou eu. Você é muito mais você. Por quê? Porque eu acho. Porque você fala da sua irmã, mas só que você deixa as coisas muito avançadas. Não é. Sabia? Não é. Aí sobra tudo pra ela. Mas é o que ela tem que fazer. Eu pago ela pra isso. Eu sei, mas você bagunça muito também. Não vai rir você, não? Eu não. Não, imagina. Não. Santo da casa. Eu nem fico em casa. Não, e eu fico? Mas você fica mais que eu? Não fico. Fica sim. Não fico mais que você. Não, eu fico trabalhando mais que você. Tá bom, você trabalha mais que eu, você fala mais que eu, você faz mais que eu, Você tem tempo de ficar em casa, eu não tenho. Eu tenho, tempo. né? Você tem. Nossa, eu tenho todo o tempo do mundo pra ficar em casa, pra cuidar da minha filha. Você não dá atenção pra ela. Mas você pode vir pra casa, eu tenho que ficar lá atendendo. E você também pode? Não posso. Claro que pode. Não posso. Enquanto não tiver, o outro tá. Sei. Mas então. Você não vai fazer o que eu faço, vai? Faço. Faz. Duvida? Duvido. Tá bom, então. Eu faço o que você faz. Melhor. Ah. Muito bem. A situação está séria. Eu diria que não está havendo nem inversão de papéis. Como ele chega a dizer, o Luciano diz assim, você quer ser o homem da casa. Não, ela não está sendo o homem da casa. Porque o homem da casa não grita com a esposa. O homem da casa, ele não manda, ele propõe. Na verdade, dentro do relacionamento, marido e esposa têm papéis diferentes. Não tem essa coisa de quem é mais importante, quem é menos importante. Quem manda e quem não manda. O que existe é que cada um tem o seu papel. A esposa, ela é auxiliadora do marido. É óbvio, isso não é machismo, entenda, alunos. Mas por questões naturais, é óbvio que o homem, ele não vai aceitar que a esposa mande nele, que a esposa se imponha.
Porque mesmo ele, como marido, ele dá à esposa direção, ele não impõe. A esposa o ajuda, ela está lado a lado com o marido, os dois estão numa missão de administrar uma família e ela está nessa submissão. Nós já explicamos isso aqui, né? Como o tenente e o subtenente, os dois são importantes, mas os dois têm papéis diferentes. Então não dá nem para dizer assim, ela está sendo o homem, mas isso é ser homem? Gritar, você chama ele de lerdo. Ela não respeita ele. Exatamente, é nessa palavra que eu ia chegar. Desculpa. Não, mas eu quero que você fale. Você não respeita o Luciano, Jéssica, de jeito nenhum. Eu pergunto para você, será que quando você começou a namorar ele, você também falava assim? Você gritava com ele? Será que foi isso que ele admirou em você? Desculpa, mas eu acho que não é por aí, não. Você perdeu o respeito por ele. Então, e quando dentro do relacionamento, por exemplo, a gente fala muito aqui que um dos pilares de uma relação é a confiança. Vamos falar de um outro pilar, o respeito. Não há como eu amar a minha esposa e não respeitar a minha esposa. E ainda que você diga assim, Jéssica, mas ele está errado porque ele não se impõe. Ele tem uma característica de não se impor. Isso faz parte da personalidade dele. Mas você se casou com ele. A gente, quando ama uma pessoa, a gente aprende a conviver com essa pessoa, com os defeitos dela. E ainda que você considere que isso seja uma falha dele, um erro dele, mas um erro não conserta o outro. E é um erro muito grave, você, como esposa, dizer que grita com ele. Se eu não gritar, você não faz? Precisa? Eu não sei se você trabalha fora, Jéssica, mas você gritaria com o seu chefe? Você levantaria a voz para o seu chefe? Se o seu chefe não é aquele chefe tão dinâmico, em algum momento você chamaria ele de lerdo? É óbvio que não. Então, por aí você já vê tudo. Vocês precisam ter um diálogo, não uma discussão. E ela tem que respeitar ele. Porque está nítido, Jéssica, você não respeita o Luciano de jeito nenhum. E não é por machismo, é respeitar, por uma questão de ser humano. Ele é o seu parceiro, né? Ele é o seu parceiro. Ele é pai de sua filha. É a pessoa que está do seu lado. Então tem que haver respeito dentro da relação e vocês precisam rever esses valores. E o Luciano, a gente já havia até dito, né? Mesmo sem ter ouvido a Jéssica falar sobre segurança, nós já havíamos falado sobre isso, que a esposa espera que o homem passe homem ali, né? Segurança para ela em todos os aspectos, quero em todos assim, os sentidos. Quero assado e uma liderança, né? A esposa espera isso dele. Mas ainda que você veja o erro dele, e isso como um erro, não justifica o seu. Tem que haver respeito dentro do relacionamento, tá certo? Vamos ao intervalo e a gente continua a seguir. Você tranca o carro depois de estacioná-lo, reforça a segurança da sua casa e empresa, paga plano de saúde. Mas você tem protegido o seu relacionamento? Não deixe o seu maior bem exposto aos perigos que podem destruí-lo. Falta de diálogo, mentiras, desconfiança, frieza, interferência de terceiros. Nós temos para você uma novidade. O livro Casamento Blindado, escrito por Renato e Cristiane Cardoso, lhe ajudará a pôr um fim nesses problemas. Aprenda a blindar o seu relacionamento. Agora é a sua vez de falar. Se você aprende lições importantes na Escola do Amor, compartilhe as suas experiências pelo e-mail escoladoamor@r7.com. Coloque no assunto a palavra obrigado. Conte o que aprendeu e quais foram os resultados obtidos. Envie também a sua foto ou a do casal anexada. Não esqueça, escoladoamor@r7.com. Vamos ler as melhores histórias no programa The Love School, a sua escola do amor. Os apresentadores do programa The Love School, Renato e Cristiane Cardoso, estarão ao vivo em Goiânia para uma aula imperdível. Olá, alunos, bem-vindos a The Love School. Alunos casados, solteiros, divorciados e viúvos estão convidados. Anote o dia e o horário. Dia 7 de setembro, sexta-feira, feriado, às 7 horas da noite no Ginásio Rio Vermelho, na Avenida Paranaíba, quadra 117, no setor central. Os ingressos já podem ser adquiridos no piso 1 do Shopping Flamboyant. Quer salvar seu relacionamento? Então participe!
Os alunos da Escola do Amor, que são de Goiás, alunos de Goiás, estão convidados para essa aula ao vivo da Escola do Amor com o Renato e com a Cristiane. Eles que estarão no dia 13 em Belém, com a Escola do Amor ao vivo, dia 13, quinta-feira, lá na rodovia BR-316, quilômetro 1, número 318, bairro Castanheira, às 19h30, isso dia 13, na outra semana. E no dia 14, noite de autógrafos em Belém, das 18 às 22 horas, no mesmo endereço. Vamos ouvir a dica de hoje daquelas 21 dicas do Renato e da Cristiane. Cedo ou tarde, mais cedo do que tarde no seu relacionamento, você vai ter momentos de raiva. Porque não há ninguém neste mundo que saiba provocar a sua raiva melhor do que a sua esposa ou o seu marido. Provavelmente, muitas vezes no seu relacionamento, às vezes todo dia, dependendo da fase, do momento que vocês estão vivendo. E a raiva é a razão da destruição de muitos relacionamentos. Por quê? Porque quando você está com raiva, você age de maneira irracional. Você não pensa. Você está simplesmente sendo impulsionado pelas suas emoções. Então você xinga, você fala até palavrão, você chama nomes, você acusa, você chora, você grita, você, enfim, você traz o passado, você atira coisas, objetos, você pode fazer muita coisa. Tem gente que até mata na hora da raiva. Naquela hora que você falou aquilo que você não deveria ter falado, você fez aquilo que você não deveria ter feito, você ali está passando do limite. Você pode acabar falando coisas que vão abrir uma ferida que poderá não se fechar ou demorará muito para se curar. Antes de nós fazermos esse vídeo, eu estava com raiva. Raiva por quê? Porque não deu tempo de eu fazer meu cabelo. Lavei o cabelo e nós tivemos que fazer esse vídeo antes da meia-noite. Então o cabelo tá o leão, a leoa, né? Então, eu acho que está perfeito. Eu comecei a ficar com raiva. Muitas vezes, na hora da raiva, você não quer decidir, você não quer pensar, você não quer fazer nenhuma decisão certa. Você quer deixar aquela raiva florescer, né? Fazer cena, falar o que você quer. Então, o que eu faço muitas vezes, quando eu estou com raiva, é decidir não entrar pelaquela porta. Para aquelas pessoas que pensam que eu sou perfeita, não sou não. Eu tenho meus dias de raiva, sim. Mas eu decido não fazer, como por exemplo esse vídeo, né? Eu decidi fazer o vídeo mesmo acabando de sentir muita raiva. A raiva é um sinal de que alguma coisa está errada, não está de acordo com o seu gosto, tudo bem, natural, humano, né? Mas o que você vai fazer com essa raiva? Você tem que fazer alguma coisa com ela. A última coisa que você pode fazer, que você deve fazer, que aliás nunca você deve fazer, é descarregar essa raiva em cima do seu parceiro. Porque, tudo bem, ele pode até ter provocado essa raiva, mas não é inteligente você fazer isso, porque você vai destruir o relacionamento de vocês. Às vezes que o Renato, eu sei que ele tá naqueles dias assim, estressado, não tá falando muito comigo, eu fico na minha. Eu não fico, poxa, você não falou comigo hoje, poxa, você não fez isso, poxa, gente, poxa, o que está acontecendo? Por que você não... Eu não fico enchendo o saco, eu fico na minha porque eu sei que ele está tendo um dia ruim. Se você fica, não, porque você está descontando em mim, não é minha culpa, eu não tenho nada com isso, poxa, aí você começa a fazer aquela raiva crescer, vai aumentando. Vai aumentando. Daqui a pouco não tem oração, não tem nada que vai segurar aquela pessoa, porque ela está vulnerável naquele momento. Deixa, não fala nada, né? Deixa ele com a raiva dele, vai passar. Aí você vai conversar num nível racional e resolver o problema que está ali, e não na hora da raiva. Muito bem, mais uma das 21 dicas do Renato e da Cristiane aqui na Escola do Amor. Sobre essa questão da reeducação emocional, né? Aliás, falando disso, eu quero lembrar que esse será um dos assuntos que nós vamos tratar no dia 13, no primeiro encontro de casais da Terapia do Amor, que acontece às quintas-feiras, né? A aula
presencial. Nós vamos abordar vários assuntos. Eu quero que você acompanhe uma matéria sobre a reunião para entender melhor o que significa ela. Sentimento que não escolhe sexo, idade ou classe social. E é aqui que milhares de pessoas se unem para combater esse mal. O espírito da solidão. O isolamento é tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia ou ser alcoólatra. Solidão, para mim, é um estado de espírito, né? À medida que a gente tem um vazio, né? Então, a solidão, ela se determina a partir disso, de um vazio, da falta de alguma coisa. Momentos sozinha, depressiva, angustiada. No caso, se for em pensamento em alguém que não esteja te respondendo, ou alguém que você esteja com você, mas te rejeita. E você se pergunta por quê. Aí você fica sofrendo sozinha, solidão mesmo. Solidão é quando você tem muitas pessoas perto de você, mas mesmo assim você tem um vazio dentro de você, nada te preenche. Então você pode ter um namorado, você pode ter pai, você pode ter mãe, ter irmãos, ter muitos amigos, mas ainda assim se sentir muito sozinho. E no que diz respeito à solidão, já falei pra você, a solidão é um espírito, hein? E ele quer casar com você. É verdade. Mas é verdade. A solidão fica buscando marido, esposa. Você aceita casar com a solidão? Com o espírito da solidão? Eu era solitária em grupo, né? Por mais que eu estivesse rodeada de pessoas, não era o suficiente para suprir a necessidade de ter algo a mais, que era o Espírito Santo. Eu chegava ao ponto de chorar à noite. Porque por mais que meu pai me desse carinho, amor, atenção, meus irmãos também, eu me sentia sozinha, me sentia vazia, não tinha amor. Pra mim eles não me davam amor, mas na verdade era solidão mesmo, porque eu não tinha como. Eu chorava, porque eu me sentia sozinha, me sentia a ovelha negra da família. Eu me sentia muito sozinha, durante a noite eu chorava muito e ninguém sabia. Eu não tinha coragem para contar para ninguém. Então realmente era uma solidão porque eu ficava sozinha, eu e as minhas tristezas, as minhas lágrimas. Eu ficava chorando. Durante o dia ninguém imaginava que eu passava por isso, porque eu sorria para todo mundo. Eu interagia com todo mundo, mas dentro de mim havia uma tristeza muito grande, uma solidão muito grande. Eu senti um vazio muito grande, por mais que tinha pessoas em volta, mas eu sentia que algo faltava, que algo dentro de mim mesmo faltava algo. E o resultado aqui na noite do fim da solidão é transformador. Você vai receber uma orientação, como nós vamos dar daqui a pouquinho, uma direção para que você possa trabalhar com um amor inteligente, que é o amor que traz a solução, não o amor sentimento. Com a palavra de Deus, com os ensinamentos que nós recebemos aqui, automaticamente isso vai mudando gradativamente. Vamos recebendo a cada reunião que eu venho, a cada encontro que eu tenho com Deus, né? A gente vai trabalhando o lado espiritual e isso vai mudando gradativamente. Aprendi que para eu não estar sozinha, eu preciso estar com Deus. Se eu estiver com Deus, independente das minhas amizades, que elas vão e voltam durante os anos, dependendo do ambiente, independente de eu ter pai ou mãe, de eu ter meus irmãos próximos, eu vou estar bem, eu vou estar feliz, eu vou estar feliz com as pessoas que estão ao meu lado. Foi um aprendizado enorme e aprendizado único. Eu acho que foi uma experiência única, né? Que você começa a dar muito valor para as pessoas antigamente, né? Você quer estar com muita gente, se divertir, dar risada, e quando você volta para casa, o seu mundo é diferente. E quando você percebe que se você está bem com você mesmo, o seu espírito estando bem, calmo, tranquilo, você não precisa disso. Mudou. Hoje é diferente, hoje eu posso estar no meio de várias pessoas, às vezes até sozinha e não me sentir só. Hoje eu tenho Jesus no meu coração, solidão nunca mais. Homens e mulheres unem forças em busca do espírito do amor. Ele vai trazer para você certeza de que você não está sozinho. E de que você vai vencer. Venha nesta quinta-feira para a noite do fim da solidão. No Cenáculo do Espírito Santo, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Para aquelas pessoas que consideram inviável estar à noite,
O Rodrigo vai fazer o mesmo às 3 da tarde, na tarde do fim da solidão. E nós, eu e a Rosana, vamos estar à noite, quer dizer, eu e a Rosana atendendo antes da reunião, 1 hora antes nós vamos estar atendendo as pessoas que precisam de uma orientação. 8 da noite a gente começa a reunião que tem em média 1h30, 1h40 de duração. E é uma reunião para aquelas pessoas que querem resolver a vida sentimental, que reconhecem que precisam do espírito do amor para isso. Aquelas pessoas que dão à vida sentimental a devida importância. A gente recebe comentários de pessoas que dizem assim, eu sou aluna ou aluno da Escola do Amor e eu estou pensando em participar da aula presencial. Eu pergunto, você vai ficar pensando até quando? Ninguém muda de vida porque pensou em fazer alguma coisa. As pessoas mudam porque elas fizeram. Fé é ação. Então, você é o nosso convidado para a aula mais importante da semana. E no Brasil, nos principais cenáculos do Espírito Santo, isso também estará acontecendo e o mesmo assunto será abordado. Vamos ao intervalo que fala sobre a noite do fim da solidão e já as últimas dicas. Agora você já sabe que o mal do século é a solidão. O sentimento devastador, mascarado pela vida moderna. A solidão tem aprisionado pessoas dentro de si mesmas, ofuscado sonhos, intensificado o medo, complexos e imposto conceitos desumanos, fazendo com que homens e mulheres se rendam a uma vida sem sentido e sem valor. Não dá para investir nas outras áreas e ignorar a raiz dos fracassos e da infelicidade humana. Nesta quinta-feira, a segunda etapa da Noite do Fim da Solidão. O maior tratamento contra o mal do século. Os que participaram da primeira etapa irão continuar. E você que não participou poderá iniciar o combate ao espírito da solidão. Às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Olha só, a Flávia Pinheiro, ela diz assim, desde a chegada do meu marido do trabalho até 1h da manhã, ele fica nos joguinhos. E no outro dia levanta e vai trabalhar normalmente. E isso vai passando dia após dia. E quando ele está em casa no fim de semana, só levanta do computador para ir ao banheiro e comer. É assim que está o meu casamento. Me sinto só, me ajude. Ou seja, é aquilo que a gente falou. Para a mulher, isso também é uma traição. Ele está acabando com o casamento. E ela está se sentindo trocada. Ainda que não seja por uma outra mulher, mas ela está sendo trocada. O lugar dela como esposa não existe, porque ele fica diante do computador mesmo que jogando. Só levantar para ir ao banheiro, fazer alguma coisa e voltar para o computador. Então, eu sugiro, Flávia, que você, além de ouvir as dicas que nós damos aqui, a gente vai ler mais um agora, procure a aula presencial, participe da aula presencial nessa quinta-feira. Não sei se você é aqui de São Paulo, inclusive se você quiser falar comigo ou com a Rosana, a gente pode te atender. Porque tem coisas que você não vai resolver só com as dicas aqui não. Tem gente que precisa de um milagre. Você vai precisar fazer uso da fé. E nós podemos lhe ajudar. Então, se quiser, nos procure. A gente está com um tempo curto agora, vamos às próximas dicas. A de número 3, né? Se não fosse possível existir traição virtual, então não teríamos também relacionamentos à distância. É simples. Já que não tem relacionamento à distância, também não tem traição virtual. Se não existe traição virtual, então não pode ter relacionamento à distância. Quer dizer, é uma questão de lógica, né? Se existe uma coisa, por que a outra não é traição? Se tem gente que diz assim, não, meu namorado está lá na Europa. A gente se fala sempre. É meu namorado, é minha namorada. Não beijo, não abraço, mas é um namorado. Então por que se tiver só no computador não é minha amante, não é meu amante? Vamos à dica de número 4. 4, né? Pagamento de contas pela internet é real. Roubo pela internet é crime. Compras pela internet são reais. Traição não é real? É uma coisa assim absurda, né?
É só questão de lógica. Inteligência. Claro. A quinta, vamos lá. Não é fácil conhecer e avaliar um parceiro durante o namoro, mesmo que ele esteja próximo. A maioria dos casados alega que só veio a conhecer o parceiro depois do casamento. Diante disso, é tolice comparar a pessoa amada com a qual se vive a alguém virtual e acreditar que essa pessoa é melhor. Porque tem gente que fica fantasiando nisso. Aí começa a conversar, aí vem a foto cheia de Photoshop que a outra pessoa coloca lá, né? E aí fica assim, não, poxa, mas essa pessoa, olha, é diferente da minha esposa, é diferente do meu marido. Atendi um caso assim, que a irmã que veio falando, a irmã veio até a terapia e falou assim, a minha irmã, ela entrou no Face, esqueceu o marido, esqueceu filha, ela tá assim, mudou a cabeça, porque começou a ter a conversar com o rapaz. Então ela deixou o marido, meu marido não dá atenção, ele dá. Aonde? Virtualmente? Então, e o outro não tem as contas para pagar, não tem os problemas da casa para resolver. Não, e o absurdo é largar o marido e a filha por causa de uma ilusão que na internet. E é um meio muito fácil de você se passar por outra pessoa, né? Você se mascarar. Então, é muita, como é que eu posso dizer, ingenuidade da parte de uma pessoa. É muita ilusão, eu vejo assim, porque a pessoa ela vai se iludindo com o que a pessoa vai falando. Ela não tem nada concreto, vai se iludindo, daqui a pouco ela deixa do real para ir para o virtual e acabou a vida dela. E quando ela cair na real, aí ela vai ver que fez uma grande bobagem, uma grande besteira. Bom, voltando a falar aqui com o Marco e com a Silvana, o casal que está participando da aula da nossa aula hoje aqui na Escola do Amor, o que vocês, com 31 anos de casamento, podem deixar assim de dicas? O que vocês podem dizer para aqueles que estão começando agora? Quando a gente, por exemplo, orientou aqui o casal do Laboratório do Amor de hoje, vocês falaram alguma coisa, né? A Silvana estava falando com a gente fora do ar sobre essa questão da esposa que se impõe, né? Porque ela é mais elétrica do que o marido, por exemplo. Então, como eu disse, esse problema eu também tive, porque ele é até hoje mais calmo, mais tranquilo que eu. Mesmo nervoso, ele demonstra muita calma, né? E então, o que eu fazia? Às vezes eu também tinha vontade, mas eu sempre pensei, eu casei para viver casada. Nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça, e sei que na dele, nunca a gente pensou assim, não dá certo, larga, nunca. Então a gente sabia que todos os problemas que apareciam no nosso relacionamento, na nossa vida, teriam que ser resolvidos por mim e por ele. O problema não era só meu, nem só dele, era nosso. Então, não importava, nunca importou o tamanho do problema e qual fosse o problema. A gente sabia que tinha que resolver juntos, né? Então, essa é uma dica. O melhor caminho não é pensar em separar, porque o problema vai continuar. O problema não é só de um, o problema é dos dois. Num casamento, eu sempre vejo assim, qualquer tipo de problema é dos dois, né? Um por um motivo, outro por outro, mas é dos dois. Então, essa é uma dica, resolver. Diálogo sempre, todo e qualquer problema. Seja na relação sexual, seja não gostei. Desde o começo a gente tinha isso com a gente. Eu sempre avisei ele, você não me chama atenção perto dos outros, que eu morro de vergonha. Eu vou ficar muito triste. Então, eu nunca chamei a atenção dele por alguma coisa que ele fizesse e eu não gostasse, perto de ninguém. E nem ele fez comigo. Depois, em casa... Vocês estabeleceram regras? Sempre, desde o início. Né? É como a sociedade. Né? Sempre. Porque a gente queria que a coisa caminhasse, tinha que dar certo. A gente se amava, tinha tudo para dar certo. Então isso envolve renúncia, humildade, né? Respeito, porque se a gente respeita as pessoas de fora, imagine a pessoa que teoricamente deve ser a pessoa mais importante para a gente, né? Ao contrário do casal do laboratório, no nosso caso, houve respeito, né? E a gente tinha interesse
em se acertar, né? E continuar junto. Continuar né? junto. Sempre. Tanto da parte, como ela falou, tanto da parte dela como da minha, o nosso interesse era sempre de ficar junto, a gente sempre se amou. Então, o que a gente queria? Se acertar. E não graças a perder o Deus respeito, né? Nunca. Da sua parte para com ele, né? E ele para com você. Com né? certeza. Respeito é fundamental. É um Tanto dos é- pilares do relacionamento, né? Nós temos 3 filhos. Aqui ficou mais tempo, aqui casou por último, até hoje, assim, se às vezes assim, a gente vai não discutir, brigar, sei lá, alguma coisa. Se eu falo um pouco mais alto, ela já fica, vamos parar. Eles não são acostumados a ver a gente. Nem falar alto um com o outro, nem... E até hoje, a gente namora, a gente se beija, a gente vai caminhar de manhã, de mão dada. Esses dias minha filha foi junto com a gente, vocês caminham de mão dada? Eu falei, qual o problema? Eu tenho que caminhar. A gente não consegue, o tempo que a gente está junto, é junto. A gente aproveita o máximo, porque é o que tem... Para isso não precisa dinheiro, para isso não precisa lugar, não precisa nada especial. É eu e ele para mim. Então, que bom. Eu agradeço a participação do casal, que seja melhor a cada dia. Nós chegamos ao final de mais uma aula. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.